medida provisória tem força de lei e é um ato privativo do presidente da República que tem como fundamento a relevância e urgência. Para tornar-se lei, deve ser submetida à apreciação do Congresso Nacional. Se não for convertida, o Congresso deverá disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Como são regidas as relações jurídicas do período entre a perda da eficácia da medida provisória e a edição do decreto legislativo? Vamos saber mais sobre o assunto com o estudo de Luiz Antônio Sampaio Gouveia. Rejeição de medida provisória, conflito entre poderes e vácuo legislativo. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. E tem muito mais no programa de hoje. Vamos conferir a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No Mestres e Doutores, as dicas para os estudantes. E no perfil, um pouco da trajetória do jurista alagoano Oscar Acioli Tenório. Para debater rejeição de medida provisória, conflito entre poderes e vácuo legislativo, convidamos Ariane Costa Guimarães, advogada e mestranda em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, e Saul Tourinho, professor universitário e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer à professora Ariane, bem como também professor Saul. Nosso muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do Academia. Hoje com o tema referente à medida provisória, trazida aqui pelo professor Luiz Antônio Sampaio Gouveia. Professor, a quem já passo a palavra, agradeço também pela presença e já passo a palavra ao senhor para fazer a apresentação do seu trabalho. Muito obrigado. É um grandioso prazer estar aqui com uma banca tão ilustrada e a nos propiciar reflexões e críticas tendentes à melhoria, tendentes ao aperfeiçoamento do tema sobre o qual nos debruçamos, que é a medida provisória, o vácuo legislativo e o conflito entre poderes. A professora Maria Celina de Araújo, da Fundação Getúlio Vargas, em recente manifestação pela imprensa brasileira, sustentou que a estabilidade política vivida pelo Brasil está fundamentada num lastro de muita democracia, de solidez democrática, portanto, e de ausência de pronunciamentos e golpes de Estado. Nós compartilhamos deste pensamento da professora e entendemos que este lastro de democracia que possibilita este progresso social e histórico no Brasil resulta da Constituição da República Federativa de 1988, que nós defendemos nas ruas, num plexo de atuações dentro de uma complexidade social, onde se plasmou a vontade da nação, que dotou de legitimidade esta que nós podemos chamar a mais legítima das cartas, ou melhor, das constituições brasileiras, que a nós cabe defender, divulgar e aperfeiçoar. Dentro deste contexto, nós entendemos que o ponto de equilíbrio desta sustentação democrática é a medida provisória, instrumento indispensável no mundo moderno para a execução dos planos de governo e para o exercício da governabilidade, que deve ser visto dentro de um contexto de absoluta divisão de poder, não apenas dentro da divisão tradicional e teórica entre poder legislativo, executivo e judiciário,
mas também pela conjugação de novos atores que afluem ao contexto do constitucionalismo brasileiro como elementos de divisão, ponderação e de racionalidade e proporcionalidade na condução dos entes governamentais. Nesta senda, portanto, de amor à democracia, nesta senda, portanto, de amor à Constituição da República Federativa do Brasil, é que nós nos dispusemos ao estudo da medida provisória, extremamente preocupado com a necessidade de equilíbrio entre os poderes para o aperfeiçoamento e para o vicejamento da democracia social brasileira, tão importante para todos os brasileiros e tão importante para o nosso progresso jurídico e social. E neste contexto de discussão de medida provisória, não se pode deixar de pensar no aspecto cautelar que tem esse instrumento normativo, aqui refletindo um pouco sobre Dante Alighieri, que para a nossa reflexão veio de forma muito oportuna, quando em seu momento de passagem pelo purgatório, refletiu e deixou-nos uma lição extremamente importante dos cuidados que devem ter aqueles que sonham com a preservação da democracia, ao dizer, studate il passo, mentre l'Occidente non si allera. Poderíamos traduzir isto até no contexto da medida provisória como algo neste sentido. Preocupe-se antes que as coisas fiquem negras. E neste contexto, em que já dissemos, a medida provisória desempenha um papel de equilíbrio fundamental na convivência harmônica do conceito entre os poderes, cumpre a todos nós que acreditamos nela como um instrumento democrático e indispensável de governo na mão do Poder Executivo, para que ela seja sempre e cada vez mais um instrumento de democracia, de isonomia e de equalização entre todas as tendências que atuam na formação do Estado brasileiro. Bem, nós certamente teremos aqui mais tempo para debater sobre o assunto do professor Sampaio Gouveia. Agora é hora de acompanhar a bibliografia utilizada neste estudo. Comentários à Constituição Brasileira, de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, editora Saraiva. Processo Penal Constitucional, de Antônio Scarance Fernandes, editora Revista dos Tribunais. Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, de Regina Maria Macedo Neri Ferrari, editora Revista dos Tribunais. A Medida Provisória na Constituição, de Marcelo Figueiredo, editora Atlas. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. A produção acadêmica em destaque. Vamos conferir a oferta de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Doenças do trabalho, cidadania, repercussões na relação de emprego. Dissertação de Maria da Conceição Souza Fernandes. Responsabilidade civil do Estado por omissão legislativa. Dissertação de Lidiane Moura Lopes. Direito à vida, fundamentação. Tese de José Taumaturgo da Rocha. A situação do egresso do sistema penitenciário do Estado do Pará. Uma análise sob a ótica dos direitos humanos. Dissertação de José Augusto Nogueira Sarmento.
E nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com o estudo de Luiz Antônio Sampaio Gouveia, rejeição de medida provisória, conflito entre poderes e vácuo legislativo. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Até já. Estamos de volta com o programa, lembrando que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Entre em contato pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Em debate hoje no Academia, o estudo de Luiz Antônio Sampaio Gouveia, rejeição de medida provisória, conflito entre poderes e vácuo legislativo. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Não poderia aqui deixar de mencionar que o professor Sampaio Gouveia, ele é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização em Finanças e Economia de Empresas e Direito Penal Econômico, né, desse grupo seleto de pessoas, o Direito Penal Econômico pela Escola de São Paulo e pelo GVLO, da Fundação Getúlio Vargas. Gostaria já de passar a palavra à professora Ariane Costa Guimarães, ela que já fará aqui a sua primeira intervenção. Professora. Gostaria de agradecer o convite da TV Justiça para compor essa mesa de debates de um tema tão feliz escolhido pelo professor Sampaio Gouveia. Com certeza é um dos temas que mais influencia os debates, tanto na academia quanto na prática, entre os operadores do direito, devido ao celeuma que traz a rejeição da medida provisória ou a não aprovação e a ausência desse decreto legislativo. Eu até acrescentaria na mídia também, né? Que volta e meia estamos vendo na televisão esse tema. Esse tema trazido, com certeza. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer se refere ao capítulo 5º da dissertação, em que o professor Sampaio Gouveia faz um histórico sobre o uso legislativo pelo Poder Executivo, em toda a história brasileira. E eu gostaria de saber a opinião do professor, se ao longo dessa pesquisa feita nesse capítulo, se o senhor acha que o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo sempre se atentou aos requisitos de necessidade e urgência ou não? Houve momentos de quebra desse equilíbrio entre os poderes? Houve vários momentos de quebra deste equilíbrio entre os poderes. Se nós formos enfocar a medida provisória sobre o vetor histórico, nós temos de, por obrigação, lembrar que medida provisória é um nome dado ao Instituto pelo Constituinte brasileiro de 1988. Dentre estas vertentes, nós temos a vertente que vai se aurir no Estatuto Albertino, que é a Constituição do Reino da Sardenha. Nós temos a vertente que vai se aurir no direito inglês. E temos também aquela vertente que enxerga a medida provisória como algo semelhante a um Estado marcial, que era como a tratou a Constituição do Império de 1824 e, igualmente, a Constituição de Weimar, na segunda parte de seu artigo 48. Então, essas providências legislativas têm esta origem. E, tendo esta origem, evidentemente que tratam de questões extremamente sutis e extremamente delicadas, que são a irrupção de um estado emergencial exigindo disciplina legislativa instantânea. Todavia, no Brasil, a medida provisória se distingue destes instrumentos, estes que são relacionados à lei marcial, como a Constituição do Império, como a Constituição de Weimar. Não obstante, na Constituição de Weimar, ela tenha evoluído desta situação para uma situação muito similar à da contextualidade brasileira. Não obstante esses aspectos,
a medida provisória brasileira é um instrumento peculiar, em que pese, portanto, suas origens. Mas nós somos obrigados a dizer que nem sempre o poder executivo, em todos os lugares do mundo civilizado, onde este instrumental, com seus diversos nomes, desde o nome decreto-lei, foi utilizado, o que se constata é que é muito difícil conter o poder executivo legislador em suas providências de legislação nesse estado de irrupção de uma situação de premência que exija disciplina instantânea. No Brasil, nós tivemos exemplos de abusos na instrumentalização da medida provisória, em tese, né, que teriam sido contidos pela emenda constitucional número 32, de 11 de setembro de 2001. Mas nós podemos observar permanente abuso, não é, do Poder Executivo neste instrumental legislativo, que nos leva a concluir que quem detém o poder sempre propende, no mais das vezes, a dele abusar. Por isso a importância de nosso debate, porque dentro desta contextualização nós estamos aqui fazendo uma reflexão em prol da democracia, em prol do equilíbrio harmônico do concerto dos poderes, em prol da sobrevivência e do aprimoramento de um Estado de Direito no Brasil. Deixa eu passar a palavra ao professor Saul Torinho. Professor. Bom, Rimac, também agradeço o convite, estar aqui novamente com você nesse programa Academia, tendo aqui ao meu lado a professora Ariane, em quem eu tenho altíssima conta, e tendo a oportunidade de conversar um pouco com também querido professor Sampaio Gouveia sobre esse tema inegavelmente sensível na nossa história e na atualidade. E a Ariane colocou agora a questão de como tem se comportado o Poder Executivo quando edita as suas medidas provisórias, se ele tem atentado ou não para o requisito da relevância e urgência. E eu aproveito esse questionamento para dar um passo além e endereçar a mesma pergunta não mais para o Poder Executivo, agora para o Congresso Nacional. Nós temos um quadro no Congresso Nacional, um quadro de inércia em relação ao pleno exercício de algumas importantes prerrogativas constitucionais. Para ilustrar, nós temos o drama das sabatinas do Senado, né? Um instrumento preciosíssimo que é utilizado, e vamos aqui pensar nos Estados Unidos, de uma maneira incrivelmente poderosa para aferir o cumprimento dos requisitos por parte dos indicados, não só para a Suprema Corte do nosso país, mas como os demais tribunais superiores, ou até entidades diplomáticas, representações diplomáticas, mas é uma inércia em promover essa questão da sabatina de uma maneira efetiva. Então, nessa esteira de inércia, como é que funciona, como é que o senhor tem visto o comportamento do Congresso Nacional em relação a apreciar os requisitos da relevância e da urgência? Nós temos um instrumento constitucional, isso aqui nós não estamos falando de nada exótico, de nada místico. A Constituição foi quem conferiu essa competência, competência entregue ao Congresso Nacional, e nós temos situações curiosíssimas, que eu acho que só existe no Brasil. Situações como a criação de um ministério por meio de medida provisória, inclusive colocando o nosso professor Mangabeira numa situação, numa saia justíssima, onde se dorme ministro e se acorda desalojado porque a medida provisória não foi aprovada. Um ministério criado por medida provisória, TV pública criada por medida provisória. Então, o primeiro questionamento, aproveitando a deixa da Ariane, seria: uma vez que o senhor já colocou sua posição sobre o comportamento do Executivo na edição de medidas provisórias, deixando um registro de que quem tem o poder dele tende a abusar, como tem se comportado o Congresso Nacional no exercício dessa importante competência que a Constituição lhe conferiu? Professor Saul Torinho,
Veja a importância de sua indagação para a atualidade brasileira. Pode parecer surpreendente, mas também o Poder Legislativo consuma inconstitucionalidades. O senhor demonstrou alguns aspectos. Hoje eu vinha lendo, a caminho deste estúdio, uma revista que falava sobre os critérios necessários para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o senhor traz a questão da sabatina, que muitas vezes é superficial. E nós lembramos aqui, a partir de sua inteligentíssima intervenção, que o Poder Legislativo também consuma inconstitucionalidades. Consuma inconstitucionalidades por omissão jurídica. Consuma inconstitucionalidades por omissão política. Entre os campos em que se pode dizer que esta inconstitucionalidade se faz mais presente, está exatamente no campo das medidas provisórias. Nós temos milhares de medidas provisórias editadas desde 5 de outubro de 1988. Essas medidas provisórias, por dispositivo constitucional explícito, devem ser, quando rejeitadas ou não aprovadas, regulamentadas as relações ocorrentes em suas vigências por decretos legislativos. E saibam que nós temos milhares de medidas provisórias e apenas 8 medidas provisórias regulamentadas por decretos legislativos, que são em número de 5. Apenas 5 decretos legislativos o Congresso da República Federativa do Brasil editou para a disciplina de medidas provisórias rejeitadas ou que perderam eficácia. Esta situação é marcantemente inconstitucional. Nós não podemos esquecer que, apesar do assembleísmo, apesar do cameralismo, que são características negativas do Poder Legislativo, o Poder Legislativo, para a configuração da democracia brasileira, é o poder certamente mais importante, porque é dele que se tira a amostragem de todas as tendências da opinião pública brasileira. Então, a responsabilidade do parlamentar é muito grande. Eu costumo lembrar aqui o grande deputado que foi Antônio Carlos de Andrada e Silva, ainda na Constituinte do Império, afinal dissolvida pelo imperador. Veja que o Brasil tem uma história de atrabiliarismo do poder executivo no trato com o poder legislativo. Mas dizia então Antônio Carlos, a autenticidade da democracia repousa na legitimidade da representação. Veja que isto é de uma importância visceral para a preservação do constitucionalismo e da democracia no Brasil. E o Poder Legislativo tem a sua cota de responsabilidade. Ele não pode continuar perpetrando inconstitucionalidades, entre as quais essa. Milhares de medidas provisórias que é o Poder Legislativo do Congresso Nacional da República Federativa do Brasil mereciam regulamentação, foram deixados de lado. Em toda a nossa história, apenas 5 decretos legislativos. Eu, Excelência, lembra bem, trazendo à baila o ministro Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard, da corrente Critical Studies, extremamente importante, em que pese a criação de um ministério por medida provisória, o que vem nos constranger na nossa consciência democrática. Mas aí devemos lembrar também do avô do Mangabeira Unger, o Otávio Mangabeira, que a democracia é uma plantinha muito tênue que nós devemos regar permanentemente. E talvez essa plantinha tênue que nós temos que regar permanentemente para que a democracia prospere e viceje se chame medida provisória.
Professor, você querer dar um salto e já pegar talvez até uma conclusão, mas que soluções o senhor apontaria? Porque realmente essa linha é muito tênue entre o que esse caráter de urgência, essa relevância, muitas vezes se perde no meio de uma proposta que não tem um caráter relevante, a não ser talvez do ponto de vista político. E se isso for critério, tudo bem, teremos que abrir mão. Mas o que o senhor apontaria? A eliminação de uma medida, simplesmente a utilização correta dela, ou talvez limitação por ano de quantas medidas provisórias o Poder Executivo poderia, então, enviar ao Congresso? No mundo com a velocidade do atual, em sociedades com a complexidade que as nossas têm, governar sem medida provisória é impossível. Limitar o número também é impossível. Há quem diga que os requisitos de relevância e urgência sejam de ser apreciados pelo presidente da República em caráter personalíssimo. Há outros que entendem que isso é um tipo indeterminado. A relevância e urgência ela pode ser apreciada no momento em que ela eflua. Agora, tudo tem a ver com o equilíbrio da mecânica de poderes, quando se fala de peso e contrapeso. O que é o peso? O que é o contrapeso? São aquelas duas forças concorrentes que equalizam a balança do poder. Eu acredito que o grande destino da democracia brasileira está no aprimoramento cada vez mais do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República Federativa do Brasil. O controle de constitucionalidade é a chave para o funcionamento das democracias modernas. E o nosso Supremo Tribunal Federal, ele sempre tem se comportado com grandiosidade diante de circunstâncias como estas, exercendo este poder que a Constituição lhe confere. E isto não é só no Brasil que acontece. Por exemplo, na Itália, a disciplina tendente à democratização das medidas provisórias foi feita pela Corte Constitucional. Da mesma forma, é o que acontece na Alemanha. Igualmente, é o que acontece na Espanha. A importância do Tribunal Constitucional hoje é inequívoca. Nenhuma democracia pode sobreviver sem isto. O presidente da República tem o dever de nos administrar, tem o dever de prever e prover. E a medida provisória é um instrumental importantíssimo. E, repito, um instrumental democrático. Professora Ariane. Bom, utilizando essas explanações que já foram tecidas aqui, eu parto para a última parte do trabalho, em que o professor Sampaio ele sugere justamente que essa questão do poder legislativo e poder executivo na regulamentação da medida provisória rejeitada ou não aprovada vai caber ao judiciário. No caso, eu levantei aqui 3 casos em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral. E o objeto de análise a ser apreciado no plenário será justamente os efeitos da medida provisória rejeitada ou não aprovada, aqui datando essas 3 medidas de 99 e 2001, e o Supremo vai poder analisar e dizer quais são os efeitos que a rejeição dessa medida provoca no mundo fenomênico. E, de acordo com esses 3 casos que o Supremo ainda vai analisar, eu tenho uma pergunta a fazer para o professor. O senhor acha que qual seria o veículo processual mais adequado para que nós, jurisdicionados, afetados pelos efeitos da medida provisória rejeitada, poderíamos nos valer? Seria mais apropriado uma ação objetiva, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou caberia a cada um se socorrer ao judiciário, ao juiz de primeira instância, por uma ação ordinária? O instrumento mais importante é a concretização do inciso 78 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a celeridade judiciária. Acho que o magistrado ele tem uma responsabilidade grandiosa com relação ao aspecto celeridade. Esses dias, lendo a introdução do ministro Luiz Fux
ao novo Código de Processo Civil, lá verificamos que ele diz: o tempo é curto para quem tem pressa e longo para quem tem medo. Uma das coisas que mais marcou a minha vida foi o discurso de posse do ministro José Carlos Moreira Alves, meu professor na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que dizia, a principal garantia da liberdade é a forma, não tenha dúvida. Hoje observa-se uma tendência de abstrativização ou objetivização do recurso extraordinário. Não é? É o contexto que nós estamos vivendo. Eu sou francamente favorável a isso, porque eu acredito numa justiça instrumental. Né? Este é o ponto visceral da questão. É o inciso 78 do artigo 5º, que requer uma adequação funcional do Poder Judiciário, principalmente. Né? Pensando nesses termos de agilidade, utilidade, consequência e concretização do direito. Agora, o recurso extraordinário pode bem servir como instrumento de disciplina dessas questões. Por óbvio, a arguição de inconstitucionalidade por omissão, nos termos da lei, do processo próprio, que é a 9868, se não me engano, ela é de 10 de novembro de 1999, tem subsídios para nós, advogados, instrumentalizarmos com este objetivo. Parece que, em princípio, a arguição de inconstitucionalidade por omissão, nestes termos, seria mais adequada. Agora, nós não podemos deixar de esquecer que a grande angústia, não é, dos nossos tempos e a grande angústia de todos os nossos processos, seja do processo legislativo, seja do processo administrativo, seja do processo judicial, é o tempo. Nós não conseguimos superar isto. E reformas vêm e reformas vão, os advogados fazem muito recurso, os advogados litigam demais, mas não. Não somos nós que litigamos demais. É importante haver uma reflexão profunda sobre a medida em que cada magistrado, do mais elevado Tribunal Superior até o forozinho lá em São Miguel do Oeste, na divisa da Argentina, deva refletir e ponderar em que forma, de que maneira eu posso dar as minhas energias para que o processo flua de forma mais rápida. Eu acho que a angústia do tempo, em todos os tempos legislativos brasileiros, em todos os tempos processuais brasileiros, é o grande agravante à realização de um Estado de Direito entre nós. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Em destaque hoje no programa Academia, o estudo de Luiz Antônio Sampaio Gouveia, rejeição de medida provisória, conflito entre poderes e vácuo legislativo. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. O Academia vai buscar os mestres e doutores para uma conversa com você. O convidado de hoje é o professor e doutor em inovação pela Unicamp, Marcelo Gonçalves. O perfil de aluno de mestrado é um perfil que demanda muito mais independência, muito mais autonomia intelectual, porque não é aquele estilo de aulas no sentido em que há um texto, o professor vai até a frente, explica o texto e os alunos anotam. É uma aula que demanda mais participação, mais independência, consulta a outras fontes. Então, o caminho para o aluno que está seguindo para a pós-graduação na linha de mestrado é um caminho árduo e é um caminho muitas vezes solitário. Tá, então, as importantes dicas com o professor Marcelo Gonçalves. Saúl Tourinho. Bom, Rimac, é uma nova colocação que agora faço ao professor Sampaio Gouveia. Ela passa tanto pela emenda 32 como pela nova interpretação que o presidente da Câmara, o deputado Michel Temer, deu à tramitação das medidas provisórias.
A emenda constitucional número 32, tendo o objetivo de resolver o problema da reedição das medidas provisórias, trouxe um novo modelo que o ministro Gilmar até faz uma brincadeira falando, parece ser um modelo semelhante à prática de fazer roleta russa com o tambor cheio. Ou seja, alguma coisa que vai dar errado, de alguma maneira vai ter um efeito colateral nisso, que é a possibilidade da medida provisória editada com a sua prorrogação por mais 60 dias automaticamente, expirado esse prazo, ela perdeu a sua vigência e em 45 dias da edição ela bloquear a pauta da casa onde ela estiver. Em uma linguagem simples, passou 45 dias da assinatura da medida provisória, ou se vota a medida provisória na Câmara ou no Senado, ou não se vota nada. Então, ela bloqueia a pauta da casa onde ela estiver. E o deputado Michel Temer, presidente da Câmara, respondendo a uma questão de ordem levantada por um colega parlamentar, ele conferiu uma nova interpretação a essa praxe e até mesmo esse procedimento de índole constitucional, dizendo: quando uma medida provisória ela é aprovada, ela se converte numa lei ordinária. Sendo assim, as únicas propostas que não podem ser votadas uma vez a medida provisória bloqueando a pauta são projetos de lei ordinária, que guarda compatibilidade com a lei que virá a surgir caso seja aprovada a medida provisória. Assim sendo, com esse entendimento, mesmo uma medida provisória com mais de 45 dias de vigência, eu posso votar uma proposta de emenda constitucional, eu posso votar um decreto legislativo, eu posso votar um projeto de lei complementar. Esse bloqueio não é mais absoluto, esse bloqueio só se dá se for projeto de lei ordinário. O mandado de segurança for impetrado por parlamentares contra esse entendimento, o ministro Celso de Mello trouxe o seu voto. E o voto do ministro Celso de Mello na matéria foi: eu vou conferir uma interpretação conforme a Constituição nessa disputa. E a leitura que faço do dispositivo constitucional é a mesma leitura que o deputado Michel Temer fez. Quando o ministro Celso trouxe o voto nesse sentido, o ministro Marco Aurélio não votou, mas no debate questionou. Parece que aqui nós estamos, ministro Celso, reescrevendo a Constituição. Parece que nós estamos aqui, a pretexto de utilizar uma interpretação conforme, elaborando um novo dispositivo constitucional que não está na carta, nem originariamente, nem por meio de reforma. E, logo em seguida, houve um pedido de vista, esse debate parou aí. Então, dentro desse cenário, eu gostaria de ouvi-lo em relação a essa dupla possibilidade. Ora, uma interpretação conforme a Constituição, que resgata o chamado poder de agenda da Casa Legislativa, ou, por outro lado, uma engenharia político-constitucional que, na verdade, reformou a Constituição, inseriu um outro dispositivo na Constituição de maneira lateral, a pretexto de ser uma técnica de interpretação conforme. Então, seria mais ou menos uma manifestação do senhor em relação a esse conflito que foi levado ao Supremo e que ainda não tem resposta definitiva. Meu caro professor Saul, o tempo é a condição de possibilidade de todas as coisas, principalmente da justiça. Se nós formos ver a emenda constitucional número 32, de 11 de setembro de 2001, nós vamos ver que ela estabeleceu tempos de votação, sob pena de trancamento da pauta, não apenas para a medida provisória. Ela estabelece tempos de votação para a derrubada do veto presidencial e ela, entre outras coisas, estabelece tempo de votação para os projetos legislativos encaminhados
pela Presidência da República com pedido de urgência. Então, há toda esta preocupação na medida provisória número 32 de dar funcionalidade temporalmente adequada ao processo legislativo. Isto é uma questão fora de dúvida. O presidente Michel Temer, acredito que presta um serviço à nação. Eu me vergo respeitosamente a opinião do ministro Marco Aurélio, cujos votos, cujos acórdãos são extremamente importantes para a justiça brasileira, até pela criação de que o voto vencido é o princípio do voto vencedor. Nada mais poético e bonito do que isto. Portanto, em se tratando de considerar as posições de todos os ministros, e também do ministro Zé Celso de Mello, meu contemporâneo na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu entendo que a literalidade da Constituição fala em travamento da pauta. Efetivamente, em travamento da pauta. Mas não podemos esquecer de outro professor da minha escola, que foi o ministro Eros Grau. O ministro Eros Grau, numa conferência que fez sobre Clóvis Bevilacqua, na Academia Brasileira de Letras, disse que nós precisamos muito mais de uma jurisprudência do que de uma jurisciência. E sabemos que a Constituição tem de ser interpretada de acordo com a Constituição, dentro do senso até norte-americano de direito constitucional da Constituição por vivência, do direito que se faz em vida, do direito que se aprimora, dentro de uma visão de uma Constituição principialista, com uma elasticidade suficiente para abranger as variações do tempo. Por óbvio, onde o conflito de poderes mais se verifica na contemporaneidade brasileira é a questão do poder executivo ditar a agenda do poder legislativo. Mas aí eu volto. O poder legislativo também precisa reagir. Ele precisa reagir e interagir. Ele não pode ficar passivo dentro desta situação. E os nossos legisladores, que em breve assumem esta função, eles têm de ter este senso de que a eles cabe a defesa da Constituição brasileira e de que a eles cabe a ação para que uma situação desta não ocorra. Mas não existe dúvida de que o poder de agenda em favor do poder legislativo, a autonomia do poder legislativo em face do poder executivo é dos mais importantes valores que há de ser preservados. E dentro de uma visão principialista fundada nos princípios que orientam notadamente a separação de poder, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, pode haver. Eu não quero aqui, na minha modéstia de advogado de umbigo no balcão, ditar tendência de votos de tão importantes juristas que são nossos paradigmas de como votar ou deixar de votar. Existe acerto em todas essas posições que nós aventamos. Agora, elas devem ser conciliadas dentro de um critério de adequação proporcional, racional e razoável. Porque não pode o Congresso Nacional ficar à mercê do que quer a Presidência da República sem exercer autonomamente a sua funcionalidade. Professora Ariane. Bom, continuando o debate, eu gostaria de saber, o professor, na sua dissertação, comenta a entrada em vigência pela Emenda Constitucional 32 dos parágrafos 11 e 12, em que traz uma possibilidade de ultratividade dos efeitos de medida provisória não aprovada. Na sua opinião, esses dois dispositivos, eles deveriam sofrer um controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal?
ou o senhor entende que esses dispositivos estão de acordo com os demais princípios e regras da própria Constituição? A qualificação de dispositivo de efeito ultrativo deste parágrafo 11 e deste parágrafo 12º vem do ministro Gilmar, né? É o ministro Gilmar, o ilustre ministro Gilmar, que tem esta concepção. Eu ouso fazer uma reflexão, até para o debate. Me parece que a medida provisória que foi rejeitada pelo Congresso Nacional, ou que perdeu a eficácia pelo decurso de prazo, que muitos juristas acham que é a mesma coisa, né? Perdeu a eficácia e houve a rejeição, quer dizer, houve uma omissão consciente. O parlamentar deixa o tempo passar, porque passando o tempo ela não vale. Isso aí pode até ser mais cômodo no sentido das acomodações políticas. Aí vem estes 2 parágrafos e diz, olha, continua a valer. Mas, perdão, como continuar a valer se o órgão competente, né, pela fabricação da lei, não é o único órgão competente, porque a Presidência da República exerce um arremate neste processo todo. Mas o órgão nuclearmente competente, chamemos assim, pela feitura da lei, diz que a medida provisória não pode tornar-se lei, como é que ela pode continuar a viger? Este é um dos pontos que nós colocamos em reflexão neste trabalho. Reflexão ainda não terminada, porque nós entendemos que esta situação ofende. Eu acho que, para mim, dizem que não há princípio preponderante na Constituição brasileira. Mas, para mim, existe um princípio vetorial, que é a dignidade da pessoa humana. E existe um princípio instrumental básico, que é o princípio da legalidade. Ora, se o princípio da legalidade resta ofendido em face do parágrafo 11º e do parágrafo 12º do artigo 62 da Constituição da República, por evidente que nós não podemos aceitar essa situação e temos de refletir. Mas eu voto. A omissão é do Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que tem de se debruçar na questão e fazer o decreto legislativo. Isto é indispensável. Nós conversávamos há pouco, como lembrara com brilhantismo o professor Saul Torinho, sobre se há ou não na Constituição dispositivos inconstitucionais. Nós fomos a Otto Bischoff e eu dissera, trata-se de um jurista alemão até relativamente exótico. Mas, veja, se a Constituição realmente é um plexo complexo de normas e regras jurídicas fundamentadas em princípios, é claro que há um ou outro princípio que precisa ser extirpado para que a harmonia do concerto se perfaça. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Saul Torinho pela presença em nosso programa Academia, bem como também à professora Ariane Costa e, claro, ao nosso querido professor Sampaio Gouveia, que hoje nos brindou aqui com o seu trabalho, a rejeição da medida provisória, conflito entre poderes e vácuo legislativo. E reitero o convite a você, acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória do jurista alagoano Oscar Acioli Tenório. O alagoano Oscar Acioli Tenório nasceu em Viçosa, ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde mais tarde se tornaria professor. Como muitos magistrados de sua época, exerceu também o jornalismo. Declarou-se um apaixonado pelo ensino, lecionando em diversas instituições. Integrou o Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro. Foi também presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros em 1971 e fez parte da Comissão Revisora do Código Eleitoral.
Mas foi no ensino que encontramos os bálsamos para as angústias, a alegria para o coração, o reconforto do presente e os estímulos do futuro. Tá aí. Obrigado e até o próximo programa.